Deus fala, e já vamos concluir, através das Escrituras. João capítulo 5, versículo 39, Jesus disse: examinai as Escrituras, porque cuidai ter nelas a vida eterna, porque são elas que testificam de mim. Paulo escreve para Timóteo, 2 Timóteo 3,16: e toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para corrigir e para instruir em justiça. Instruir na justiça. Então o próprio Jesus fala: examina as Escrituras e cuide ter nela a vida eterna, porque elas falam de mim, testificam de mim. Elas testificam de mim. E aqui as Escrituras, e eu vou falar um negócio para você, a Bíblia nesse formato que nós temos, nesse tempo que Jesus falou, não existia. A Bíblia no formato que nós temos hoje começou a existir 200 anos depois da ascensão de Cristo, porque até os apóstolos, ou o primeiro século, o segundo século da igreja, as Escrituras eram o Antigo Testamento. Então Jesus, quando fala examinai as Escrituras, naquela ocasião ele se refere ao Antigo Testamento, que para eles eram as Escrituras. Quando Paulo fala para Timóteo, examinai as Escrituras, porque ela é inspirada para ensinar, para corrigir, para dar instrução na prática da justiça, Paulo já se refere ao Antigo Testamento e às cartas que estavam circulando no primeiro século ou no segundo século da igreja. Então, ano 200 depois de Cristo. Então, toda a Escritura é inspirada. Então, examine a Escritura. Teve um homem, e não se faz menção do nome dele, mas o escritor de Hebreus, ele faz uma leitura do Antigo Testamento maravilhosa. Quer começar a ler a Bíblia? Comece por Hebreus. Eu, na minha opinião, comece por Hebreus, porque Hebreus foi escrito por um judeu messiânico, ou seja, um judeu convertido a Cristo. Então ele faz toda a leitura das principais figuras do Antigo Testamento que representa a Cristo. Ele faz essa leitura e explica tudinho. Então Jesus, o sumo sacerdote, Hebreus explica o significado. Ele fala a respeito de Jesus, sobre a superioridade de Jesus aos anjos, porque na tradição judaica havia uma certa consideração às manifestações angelicais, devido à experiência dos pais da fé nos antigos. Então ele fala: Jesus é superior aos anjos. Ele fala sobre o templo, ele fala sobre o deserto, que o povo caminhou os 40 anos, mas não entraram no descanso por causa da rebeldia. Aí ele se refere ao descanso de Canaã, ao descanso da terra prometida, com uma vida eterna que nos é proposta em Cristo. E vai fazendo a leitura do Antigo Testamento, das principais figuras de Cristo nos tempos antigos, e explicando como tudo isso se cumpriu em Jesus. Como tudo isso calhou, o fim foi Cristo. E ele explica tudo. E essa é a leitura que nós temos que tentar fazer das Escrituras, da Palavra de Deus. Hoje temos o Novo Testamento, que foram encontrando e reunindo os escritos dos apóstolos,
dos discípulos, dos que viveram com Jesus. Então, essa leitura que nós temos que fazer. Jesus, o fim de tudo. Jesus, a causa de tudo. Jesus, por Ele, para Ele e por... como que é a frase? Por Ele, dele, por Ele e para Ele foram feitas todas as coisas. Essa leitura que nós temos que fazer da palavra de Deus. Jesus disse: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, porque elas testificam de mim. E agora eu vou fazer uma crítica ao movimento evangélico. A maioria não quer fazer nada disso do que eu falei. A maioria quer o marmitex, a palavra pronta ali, o prato feito. A maioria quer. Enquanto Jesus fala assim: observa, olhai, reflita, pense. Aí tem aquela massa, aquele grupo que anda atrás do profeta, da profecia, do fulano, do ciclano, da mandoquinha, porque está ali até o prato feito. Vou te falar, quando você vai na padaria e come um prato feito, tem qualidade, irmãos? Prato feito de R$8, tem qualidade? Daí você tira. Não estou generalizando, mas o povo está assim. Quando Jesus fala: vamos refletir, vamos pensar, põe um tic-tac aí, para bater cabeça um com o outro, examina, leia as Escrituras. Porque você acha que os escribas nos tempos de Jesus eram os que conheciam mais? Os escribas, eles faziam cópias do Antigo Testamento, e a regra era que eles tinham que fazer as cópias fidedignas aos primeiros escritos. Eles conheciam de cabo a rabo. Jesus não criticou os escribas pelo conhecimento que eles tinham, mas pela falta de amor na aplicação daquilo. Mas eles conheciam. Hoje o pessoal quer o prato feito, uma marmitinha rapidinha ali no domingo. Nós vamos mais além. A voz de Deus é como o oceano, não dá para saber onde começa, onde termina, só sei que é muita água, e não dá para medir a quantidade dessa água, é muita. É a voz de Deus.